minha convidada de hoje é a nutricionista comportamental Sara Lambert. Muito obrigada, que bom te receber aqui, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, muito obrigada. Esse tema alimentação infantil é um tema que muito me interessa, afinal, vocês sabem, eu sou mamãe de uma menininha linda de 1 ano e 2 meses. E tem muitas mamães que me assistem aqui, muitas pessoas que estão cuidando de crianças, então eu acho que esse tema acaba ajudando um monte de gente. Vamos começar do começo. Quando 6 meses, que tem a introdução alimentar, a dúvida de muitas mamães é quantidade de comida. Como é que a gente sabe que a criança está comendo bem para aquela faixa etária? A introdução alimentar é só frutinha ou já pode começar a comer a comidinha salgada? Qual que é a sua orientação? Marcela, primeiro eu quero dizer para as mamães que as dúvidas, elas são naturais. Eu também sou mãe de 2 meninos lindos que devem estar assistindo agora e também passei por isso, tá? Na amamentação, voltando um pouquinho antes, é muito importante que o leite materno ele sempre seja a primeira escolha. Se não, lógico que se a mãe não puder, uma orientação médica. Com 6 meses, nós já podemos entrar com água para a criança, que isso é muito importante. Até os 6 meses não há essa necessidade, se for o leite materno. E com 6 meses, frutinhas. Algumas mães optam por frutas em pedaços e a criança aceita muito bem. Ela coloca e a mãe supervisiona. A criança ela já tem o primeiro ato do colocar na boca, sentir o alimento. Algumas mães ficam inseguras e fazem as papinhas de fruta. O que eu recomendo? Até dos 6 meses aos 9 meses, entrar sim com uma papinha de fruta, 3 vezes ao dia, 3 cores diferentes, bem colorida para oferecer mais nutrientes e também a criança começar a entender o sabor, aquele sabor diferente do leitinho que ela estava acostumada. As crianças fazem aquelas carinhas, né, muito engraçadas, que uma carinha que a gente entende que não gostou, mas ela gostou, só é diferente para ela. Depois, com 9 meses, a gente começa a entrar com o almoço, com o jantar, com outros alimentos, hortaliças, legumes, que também são muito importantes. Você falou dessa questão do colorido, também é uma orientação para os adultos, né? Os nutricionistas falam, façam pratos coloridos, que tem em todos os grupos, isso vale para as crianças também. Sim. Agora, o que você perguntou da quantidade. A criança, no início, como é diferente para ela, ela estava acostumada com o sabor do leite materno e só o líquido, é lógico que ela vai sentir diferença. Eu não aconselho suco de fruta, porque a fruta ela é rica em açúcar também e o suco fica mais concentrado. Então, a fruta em pedaços ou mesmo amassadinha, a quantidade no início, aquela que a criança aceitar. Eu aconselho a oferecer pelo menos 3 colheres de sopa 3 vezes ao dia. Isso nós oferecemos. As crianças, elas vão aceitando conforme a demanda delas, né? Sara, eu insisto, se eu percebo que meu filho não gostou de alguma fruta, sim, você espera 1 dia, 2 dias e reintroduz a mesma fruta novamente. A criança ela está descobrindo os sabores. Então, não é que o filho não come, se o filho faz aquela carinha, ele está acostumado com o leitinho. Tudo que é diferente para nós. Se eu te trouxer algo diferente aqui, Marcela, você não vai olhar assim, nossa, será que eu vou gostar? Para as crianças também é assim. Mas e depois de uma certa idade? Depois 1 aninho, 2 aninhos, eu ouço muitas pessoas dizendo assim, o meu filho com 3, 4 anos ficou super seletivo, antes comia de tudo e agora não quer comer mais nada. Existe uma preocupação da criança não absorver os nutrientes, não ingerir a quantidade certa. Sim. Como é que a gente sabe que as crianças estão comendo bem ou que elas estão comendo pouco? É a questão mais do desenvolvimento, ver se ela continua espertinha. E se ela estiver comendo pouco, mas estiver brincando, estiver ativa, tudo bem? Como é que é esse termômetro? Exatamente. Com 1 ano, a criança ela vai estar comendo bem de tudo. Fruta, legumes, papinhas, né? Depois a introdução da carninha, do carboidrato. Então, ela vai, com 1 ano, já estar comendo junto com a família, até sentadinha na mesa. Esse é um período que a criança, ela come muito bem. Com 2 anos,
a criança ela já começa a selecionar algumas coisas que ela gosta mais. Porque aí ela já entende que alguns sabores são mais agradáveis. Com quantos anos? Mais ou menos uns 2 anos. E aí a mãe fica desesperada, o que é natural, porque é uma preocupação materna que a criança esteja, né, se desenvolvendo e crescendo. Como que a gente mede isso? A criança ela não pode deixar de gostar de tudo. Isso é um alerta, né? Então a criança ela come, mas ela come pouquinho. Mas o que é o pouquinho? Para a criança daquela idade, se ela faz uma refeição, por exemplo, 3 frutinhas, como eu disse, 3 colheres de sopa, almoço e jantar, mais ou menos em torno de 100 gramas. É pouquinho, Marcela. Mas a mãe, ela quer oferecer muito. E isso vem do nosso DNA. Antigamente, criança saudável era criança gordinha. Meus pais diziam, olha, tem que comer tudo, não pode deixar comida no prato. Isso faz com que hoje, né, a nossa faixa etária, a gente tenha crenças assim, nossa, jogar comida fora é um desperdício, eu tenho que comer tudo. Se eu vou viajar para um sistema inclusive, nossa, eu tenho que aproveitar. Existem essas crenças. Sim. Essas frases, elas acabam interferindo na relação saudável da criança e depois do adulto, porque é uma tentativa de ajudar. Às vezes o pai fala, olha, se você não comer, tem tanta gente passando fome. É uma realidade, gente, eu não estou falando que jogar comida fora é legal, muito pelo contrário. Mas às vezes colocar um pouco menos no prato para que não haja desperdício, não ficar entuchando na criança que ela tem que comer tudo. Isso vai gerando um certo trauma, ainda que inconscientemente a criança pode se tornar um adulto que tem uma relação não tão legal e saudável com a comida? Exatamente. Então, para ficarmos tranquilos, introduzir após os 6 meses frutinhas, água, após os 9 meses os legumes, aproveitar a faixa etária de 1 ano a 2 anos que a criança vai comer de tudo. Com 2 anos ela vai selecionar um pouco mais aquilo que agrada, mas a quantidade, se o seu filho está crescendo e ganhando peso de forma adequada, a alimentação está muito boa e você pode ficar tranquila. Se a criança apresenta alguma dificuldade ou algum exame laboratorial, por exemplo, uma baixa no ferro, aí sim, são coisas preocupantes que orientações específicas médicas ou nutricionais vai ser muito importante para os pais. Mas não transferir as nossas crenças com relação à alimentação e deixar a criança tranquila, ela comer com afetividade, que não exista uma guerra ao sentar à mesa, porque a criança ela vai sentindo isso, nossa, vai chegar a hora do almoço, a hora do jantar, eu sou obrigada a comer. A criança, ela pode também desenvolver um problema comportamental relacionado à comida a partir dessa faixa de 2 anos, que os pais ficam muito preocupados, isso é legítimo, por isso procurar uma ajuda, né, de um profissional é muito importante para tranquilizar os pais, mas também não desenvolver nas crianças comportamentos lá na frente que vão ser muito prejudiciais. Que com certeza não é o que nenhum pai quer, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos e por isso que eu achei interessante, quis trazer esse assunto para a gente discutir aqui, conversar e aprender juntos, porque às vezes a gente erra na tentativa de acertar. E quando a gente tem informação, a chance de errar fica um pouquinho menor. Sara, muito obrigada pela sua participação aqui no Novo Dia. Volte sempre, a casa é sua também, viu? Vai ser um prazer. Muito obrigada. Que você tenha um excelente novo dia. Obrigada.